Bem, vamos girar a nossa reportagem aí. O Júlio Rutz acompanhou a partida no sábado, né, com a gente na transmissão. Estávamos lá com o Felipe Dalck, também com a Mariana Becker, acompanhando a partida no Couto Pereira, com a TT aqui no nosso plantão. E o Coritiba já conseguiu juntar os cacos, o Júlio Rutz, para o jogo de amanhã contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Como é que foi a repercussão aí, o day after do Coritiba depois da eliminação para o Cascavel? Júlio, boa tarde. Muito boa tarde para você, Linhares Júnior, TT Mota, Janaína Castilho, Felipe Dalck e toda a galera ligadaça aqui na Jovem Pan News nesta segundona. O day after do Coritiba, né, Linhares? Realmente não resta outra coisa a fazer senão juntar os cacos rapidamente. Aqui amanhã já tem jogo da Copa do Brasil. Verdão, né, que volta a campo para encarar a equipe do Criciúma pela competição nacional, né? Mas evidente que uma eliminação num campeonato estadual, em que pese alguns tentarem minimizar, né, o campeonato paranaense, a importância do estadual, mas deixa marcas, né? Pela forma como foi, né? O Coritiba que em 2 jogos com o Cascavel não conseguiu, né, fazer aí resultado de vitória, só um empate em 2 partidas, né? Perdendo aquele primeiro jogo da forma como aconteceu lá no Olímpico Regional, 3-1, e agora nesse jogo aí de sábado 0-0, criando várias chances, né, buscando o gol, é verdade, desde o início do jogo, mas não conseguindo ali a competência para colocar a bola na rede. Isso foi dito até pelo técnico Antônio Oliveira. Daqui a pouco aí durante o programa a gente vai trazer aqui a fala do treinador alviverde, mas o Antônio Oliveira foi enfático em determinados momentos da sua entrevista coletiva ao dizer, né, que faltou realmente competência para fazer o gol, e isso acabou aí custando caro, custando, né, a eliminação do Coxa neste campeonato paranaense. E, Linhares, se uma parte da torcida já vinha, né, questionando de certa forma o trabalho do Antônio Oliveira, com a queda precoce aí no estadual, essa pressão aumentou ainda mais, né? A gente nota aí pela movimentação da galera via as redes sociais, né, muitos torcedores colocando em xeque aí esse trabalho do Antônio Oliveira, e teve até nota de torcida organizada. Eu até vou lendo aqui um trechinho de uma das notas aqui, da nota de uma das torcidas organizadas, a Império Alviverde, não, né, dizendo se é nossa opinião ou não, mas claro, retratando essa manifestação que vem sendo sim de parte da torcida, e essa nota acaba oficializando de certa forma, né, o pensamento de muitos. Por exemplo, ao citar aí que no ano de maior investimento de futebol da história do Coritiba, que vem sendo apresentado dentro de campo, demonstra aí que os rumos do departamento de futebol precisam de uma correção urgente, diz aí o trecho desta manifestação. E mais pra frente, ainda citando, viu, Linhares, o questionamento, né, das contratações. Agora o Coritiba trouxe 10 reforços para essa temporada, e eles colocam aqui que, entre aspas, saímos do campeonato sem um time. Com todas as contratações, nosso jogador mais promissor é o Caio César, né, jovem aí da base, que nos custou R$0. Então, torcida tá na bronca, né, muita coisa aí vem sendo colocada aí pelo torcedor, e evidentemente que nos corredores do clube, né, uma eliminação dessa, como eu falei, não é bem digerida, e fica aí essa obrigação de buscar dar uma resposta amanhã contra o Criciúma. Coritiba, que como disse o Dalck no seu comentário inicial, ao menos, né, não viu aí tudo ficar aí de forma negativa, já que o Maringá venceu o Cianorte por 2-0, e com isso o Coritiba pelo menos garante a vaga na Copa do Brasil de 2024. Em relação a este ano, viu, Linhares? O que é certeza é que depois de amanhã, Coritiba vai ter praticamente um mês de intertemporada, já que depois aí da Copa do Brasil, depois da partida contra o Criciúma, mesmo que passe de fase, só vai voltar a campo lá no mês de abril, né? Então vai ter tempo para pelo menos tentar aí reorganizar a casa, para acontecer aquela avaliação do que aconteceu de bom ou também de ruim ao longo aí desses primeiros 14 jogos da temporada. E a lá, calendário escolar, né, vai dar para fazer também uma avaliação do primeiro bimestre do Coxa neste ano de 2023. A torcida está se manifestando, né, Felipe Dalck? Essas notas oficiais de torcida organizada, né? A gente também tem que discutir aí
necessidade? Tá a interferência da torcida na administração do clube, enfim, né? De influência em decisões internas, né? Essa avaliação tem que ser feita pela diretoria, mas né? Eu acho que no Brasil a gente está acostumado muito a isso, né? Essa pressão externa que destrói trabalhos. Né? E eu não tô aqui nesse momento defendendo ou atacando o técnico Antônio Oliveira. Só que eu acho que a pressão externa não vai levar a nada. Se existe uma convicção de trabalho, você precisa manter. E é por isso que eu tinha aplaudido a CBF quando nos últimos anos tinha colocado... Tudo bem que tinha algumas questões que dava para ser discutidas, mas de que em Campeonato Brasileiro, por exemplo, o clube só poderia contratar 2 técnicos. Tudo bem que tinha o negócio do comum acordo lá, que daí todo mundo fazia. Ninguém mais demitiu ninguém e ninguém mais pediu demissão. Era só comum acordo. Né, que daí não contava. Enfim. Por quê? Porque pra mim, um técnico, ele não tem, em 2, 3 meses, ele não tem tempo de fazer tudo o que ele tem de vontade, o que ele tem de ideias. Eu acho pouquíssimo tempo. Então é por isso que eu não sou a favor de demissão de treinadores. Se o Coritiba não se classificar amanhã, o Coritiba vai demitir o Antônio Oliveira. Tá errado? Pode ser que não esteja. O tempo dirá. Não, pode ser que não esteja. Existe uma... Só que no Brasil, rapidamente, Linhares, no Brasil existe uma filosofia de que precisa criar fato novo. Isso é bizarro. Não é porque demitiu um treinador e veio outro treinador que o clube vai começar a ganhar. Só que no Brasil existe essa filosofia, porque geralmente quando demite um treinador, o próximo jogo é uma vitória. Mas isso é ruim. Eu falei que pelo menos o Coritiba garantiu vaga na Copa do Brasil, só que o ponto negativo dessa eliminação do Paranaense é que o Coritiba já tem um jogo importantíssimo 3 dias depois da eliminação. Se o Coritiba não tivesse esse jogo contra o Criciúma agora e ficasse só para a estreia do Brasileiro, por exemplo, ficasse tantos dias sem jogar, seria muito mais benéfico. Porque o Coritiba poderia trabalhar muito mais. Poderia trabalhar sem a pressão da torcida, sem a pressão do resultado. Recuperar jogadores, poderia evoluir coletivamente, poderia fazer atletas evoluírem pessoalmente, porque talvez fosse melhor. Só que agora a pressão total vem no jogo de amanhã, na terça-feira, contra o Criciúma. Agora, o torcedor coxa branca, claro, como o técnico Antônio Oliveira na coletiva, depois o Júlio vai trazer, falou que estamos no caminho certo, a palavra que ele usou. Agora, dá uma olhada nos números do Coxa nos 7 últimos jogos no estadual. 1 vitória, 3 gols marcados, 7 gols sofridos, 2 goleadas sofridas e 1 eliminação em casa. Goleada, pra mim, não tem nenhuma. Pra mim, 3-0 não é goleada, muito menos 3-1. Mas eu entendo essa situação da indignação do torcedor por conta dos resultados adversos que levaram o Coritiba a serem eliminados do Campeonato Paranaense, né? O 3-0 pro Operário machuca mais do que o 3-1 pro Cascavel. O que machucou o 3-1 no Cascavel foi que não conseguiu fazer gol depois. Exato. E eu acho que assim o que também colabora para toda essa indignação muitas vezes é o posicionamento do técnico Antônio Oliveira depois das partidas, porque o torcedor, claro, o torcedor é emoção, né? Então ele tá sentindo à beira do gramado aquela indignação, ele quer ver o time dele bem e ele não vê aquilo em campo e ele espera explicações do treinador. E o Antônio Oliveira normalmente ele é um pouco vago assim nas respostas. Eu não sei se é uma questão de personalidade, de uma certa vaidade também, mas eu acho que nesse momento que se fala em crise, tudo bem, acho que talvez por ser um início de temporada não é bem a palavra correta, porque tem muito caminho pela frente, né? Tem Copa do Brasil, jogo importantíssimo terça-feira, tem Campeonato Brasileiro, e aí é que também o torcedor já começa a fazer uma projeção, pensando, será que esse time tem condições de se manter na Série A? Que é o grande objetivo esse ano, esses questionamentos todos, essa pressão externa que muitas vezes acaba influenciando, de certa forma poderia ser abordada aí na coletiva do técnico Antônio Oliveira, como se ele pudesse trazer, de certa forma, para ele também uma responsabilidade por tudo isso que vem acontecendo, pelos resultados, porque eu acho que não... Tudo bem, o André Luiz foi bem na partida, foi lá, aproveitou o momento dele, né, acabou sendo o grande destaque do jogo, mas eu acho que não dá para você colocar na conta apenas do goleiro, porque por mais que o Coritiba tenha criado chances, aconteceu o que a gente viu em outros jogos também. O
Curitiba criou e não conseguiu fazer. Então, o jogo de sábado, é apenas um recorte de um problema maior. E o que se espera? O elenco do Curitiba é fraco? Não é fraco, é um time que tem potencial, vários reforços vieram, precisa de tempo, mas eu acho que o Antônio Oliveira, talvez, a necessidade da torcida seja desse posicionamento, dele trazendo para ele também. Eu também sou responsável por isso que está acontecendo, por esse fracasso no estadual, porque o Curitiba teria, né, por ser um time de Série A, a obrigação de se classificar para a semifinal. E fazer uma certa autocrítica também, demonstrar que está consciente diante desses últimos resultados, dessas limitações do time e as necessidades que o Curitiba tem daqui em diante. Talvez seja mais uma questão mesmo de diálogo, sabe? Daquele diálogo positivo, não só... Muitas vezes a gente sentia ele em algumas coletivas sendo um pouco agressivo, assim, nas palavras, e nas últimas não foi o caso, mas muito vago, assim, nas respostas e não trazendo realmente algo que deixasse o torcedor um pouco mais confiante e tranquilo. Agora eu acho que é um momento de se colocar. A cobrança talvez seja pontual nesse momento da diretoria. Até hoje, de repente, na véspera do jogo, chamar o Antônio Oliveira, cobrar algumas explicações, né, pontuar o panorama. Tem o jogo amanhã importante. E a diretoria tem que agir também, não pode ficar passiva só observando, esperando a torcida reagir, né, mandar nota oficial e essas coisas. Pois não, Júlio? Não, e até em cima desse posicionamento da diretoria, na entrevista coletiva de sábado, né, a entrevista do técnico Antônio Oliveira, estiveram na sala de imprensa nada mais nada menos que o presidente Glenn Stenger e ainda o diretor, né, o Wilson Ribeiro de Andrade. Entraram mudo e saíram calado, mas para mim pelo menos me causou essa estranheza, porque não é natural, né? Os mandatários estarem presentes assim na entrevista, estavam até ao meu lado, né? 2 cadeiras de distância, para ser bem preciso, e realmente fiquei com a sensação de que eles estavam ali para mostrar ali para o Antônio Oliveira, ó, estamos aqui, vai com calma, fala com tranquilidade, mas nós temos aqui o nosso papel dentro do clube. Eu acho que se foram até a sala de imprensa, eles deviam ter sentado lá e dado eles explicações também, né? Até porque, né, se a diretoria decidiu contratar o Antônio Oliveira, ela tem convicção no treinador que trouxe, arriscou nessa aposta. Deveriam estar lá, inclusive, para explicar exatamente. Vão manter o treinador, deviam colocar, né, dar a cara a tapa lá na entrevista coletiva, ó. Vamos manter o Antônio Oliveira por isso, né? Se eu tenho uma crítica a essa diretoria, é que eles têm uma dificuldade grande em aparecer em momentos ruins. Eu acho que eles dão muito mais entrevistas coletivas desnecessárias, entrevistas para falar sobre assuntos aleatórios, né? E muitas vezes direcionados, ao invés de aparecer em momentos de crise. E entrevistas internas, assim, né? Para os canais oficiais do clube, né? Sem ninguém para questionar coisas, né? Como aconteceu recentemente a entrevista do presidente falando sobre o estádio, essas coisas, mas para o canal interno, aquela coisa... Sem abrir um questionamento branca, né? De que fato, a gente fala aí, né? Mas eu acho assim, era um momento de alguém da diretoria se posicionar ali sobre a situação. O time acabou de ser eliminado, olha, o trabalho está sendo bem feito, estamos satisfeitos com o resultado, apesar da eliminação, mas o que a gente está vendo está sendo feito, estamos acreditando. Tem que mostrar a convicção no trabalho. Exato. E não adianta só mostrar a convicção também numa entrevista, isso não adianta também. Tem que mostrar a convicção e manter essa convicção. Não adianta ter convicção de que ele vai ficar no sábado à noite e daí na terça-feira demitir se for eliminado. Pra mim não funciona isso. Também acho que não.